Olá, eu sou a professora Ana Paula e hoje nós vamos falar. Olá, eu sou a professora Ana Paula e agora vamos desenvolver o conteúdo sobre período pré-embrionário. No primeiro encontro, nós explicamos que todo o desenvolvimento humano na vida intrauterina, ele se divide em 3 períodos. O período pré-embrionário, de 3 semanas, semana 1, 2 e 3, o período embrionário, da semana 4, 5, 6, 7 e 8, e o período fetal, que é o maior de todos, com 30 semanas, vai da 9ª semana até a 38ª. Desta forma, o desenvolvimento humano na vida intrauterina se resume a 38 semanas. Conversamos também que neste período pré-embrionário é exatamente onde ocorre a fecundação. A união dos dois pronúcleos feminino e masculino inicia a geração de uma nova vida. Nesse slide nós podemos ver então a fusão dos dois pronúcleos, um feminino e um masculino, e desta forma iniciando também a troca de cromossomos entre os dois pronúcleos, chamado de crossing over. Isso já está acontecendo no período pré-embrionário. De uma célula, então, após essa troca de cromossomos, inicia a segmentação, a divisão, então, para 2 células e cada uma delas se dividindo novamente em 4, em 8, em 16, até chegar ao estágio de mórula, que normalmente é 32 células. Bem, esse estágio de mórula é o estágio onde esse zigoto entra na cavidade uterina. Até então, todos esses processos de fecundação e segmentação estavam acontecendo durante o trânsito desse zigoto na trompa uterina. O estágio de mórula ainda é um estágio considerado totipotente. Qualquer célula retirada desse zigoto, ela poderá dar origem a um embrião ou também à placenta. Dependerá dos meios de cultura onde essa célula será cultivada. Então, nossos zigotos, podemos ter zigotos de diferentes estágios. 2 células, 4, 16, 32, que é o estágio de mórula. Então, o estágio de mórula é esse aqui considerado totipotente. Todas as células ali podem dar origem ao embrião ou às placentas, né, ou envoltórios fetais. Nesse estágio, então, de mórula, quando entra na cavidade uterina, as células seguem se dividindo e elas rompem aquela membrana chamada de zona pelúcida, onde até então estavam se desenvolvendo, estavam protegidas. Essas células, então, após o estágio de mórula, elas ainda seguem se desenvolvendo, enquanto estão rompendo a zona pelúcida, estão um pouco antes, e elas se subdividem ou se regionalizam em 2 grupos celulares. Um grupo chamado de embrioblasto, que dará origem ao embrião, e um grupo de células que fica ao redor, como se fosse fechando o resto do anel, chamado então de triofoblasto. Nesse slide aqui, que é uma imagem real, só que pigmentada artificialmente, nós temos então esta massa celular aqui, que é o embrioblasto, e esta massa celular aqui, que é o trofoblasto. E existe uma cavidade com um líquido, chamado então de cavidade do embrioblasto ou blastocele. Bem, esse estágio se denomina de estágio de blastocisto. Esse estágio de blastocisto, ele ocorre entre o 4º e o 6º dia, e esse blastocisto, ele fica, entre aspas, nadando dentro da cavidade uterina,
circulando até ele encostar no epitélio uterino. Por que ele precisa encostar no epitélio uterino? Porque ele precisa penetrar o epitélio e chegar na lâmina própria do tecido conjuntivo que fica abaixo do epitélio. Lembrem-se que tecido epitelial não é vascularizado. Entretanto, o tecido conjuntivo que fica abaixo dele é vascularizado. E esse embrioblasto não tem energia suficiente, nem nutriente suficiente para seguir o seu desenvolvimento. Então, ele necessariamente precisa iniciar a implantação. A implantação inicia no final da primeira semana, no 6º dia. Entre 6º e 7º dia, inicia a implantação de um blastocisto. E essa implantação ocorre justamente porque ele se encosta no epitélio e precisa chegar aqui nos vasos sanguíneos. Como ele chega aí? É pela liberação de enzimas para degradar esse epitélio e também o tecido conjuntivo. Seu objetivo é obter nutrientes. E nutrientes ele alcançará ou chegará a esse objetivo através da corrosão do epitélio e do tecido conjuntivo. Até então, o nosso blastocisto tem dois grupos celulares. O embrioblasto, que é essa massa celular, que são células poliédricas, e o triofoblasto, que são células planas. Quando inicia a implantação, então no final da primeira semana, existe uma modificação de células do embrioblasto próximo a essa cavidade blastocística. Então aqui iniciam-se a se modificar células de globosas, elas assumem um formato cúbico e se denominam então de células do hipoblasto. No final da primeira semana, então, nós temos um grupo de células bem definido, que já é um grupo de células. No final, então, da primeira semana, nós já temos um grupo de células bem definida, que se chama de um folheto embrionário, denominado de hipoblasto. Esse slide aqui, pigmentado artificialmente, mostra um blastocisto liberando enzimas que visam corroer o epitélio e o tecido conjuntivo. Aqui ele penetrando, mergulhando no tecido epitelial, chegando mais abaixo no tecido conjuntivo. O que eventos principais então ocorreram nesta primeira... Vamos voltar ali. Que eventos principais ocorreram na primeira semana do nosso período embrionário? A fecundação, o início da segmentação, o estágio de mórula, chamado de totipotente, o estágio de blastocisto, formando os dois grupos, embrioblasto e triofoblasto, o início da implantação e o início da formação ou a formação de uma primeira camada de células bem diferenciadas, chamada então de hipoblasto. Esse slide aqui representa então já a camada do hipoblasto formada, aqui, a liberação de enzimas para corroer o epitélio e o tecido conjuntivo. Essas enzimas, elas não são só enzimas, elas são células que liberam as enzimas. Então, essa massa amorfa, sem forma definida, é chamada de sincício triofoblasto. Ela é dependente desta modificação das células do triofoblasto em células do sincício triofoblasto para ocorrer, então, a penetração e a finalização da implantação. Isto começa a ocorrer na primeira semana e só se finaliza na segunda semana. Além disso, na segunda semana do período pré-embrionário, vai ocorrer também a formação de uma cavidade dentro da célula, ao redor ou no miolo. Na nossa segunda semana do período pré-embrionário, inicia também a ocorrer dentro do embrioblasto, dentro daquela massa entre as células do embrioblasto, inicia a ser formado
Na segunda semana do período pré-embrionário, inicia a ser formado também uma cavidade entre as células do embrioblasto. Essa cavidade se mantém durante todo o período da vida intrauterina e é chamada então de cavidade amniótica, que vocês já devem ter escutado falar sobre o líquido amniótico. Então, o líquido amniótico é formado nessa cavidade amniótica e ela iniciou a ser formada na segunda semana, período pré-embrionário. Outra cavidade também que se forma, ou um saco que se forma, é abaixo do hipoblasto, chamado então de saco vitelínico primário. Na segunda semana, além, então, nós só tínhamos a camada hipoblasto, na segunda semana se forma uma segunda camada bem diferenciada de células, chamada de epiblasto. Hipoblasto abaixo, epiblasto acima dela. Essa segunda camada celular determina que o nosso concepto tenha não só uma camada de folheto embrionário, como uma segunda camada de folheto embrionário. Então, gravem só. Primeira semana do período embrionário, nós tínhamos um folheto só, e na segunda semana, 2 folhetos. O primeiro folheto foi o hipoblasto, e o segundo folheto, agora formado na segunda semana, o epiblasto. Bem, então dá para mais ou menos assimilar. Primeira semana, 1 folheto, segunda semana, 2 folhetos. O hipoblasto ele é formado por células cúbicas, a sua diferenciação. E o epiblasto, agora formado na segunda semana, por células cilíndricas. Essa é uma diferença morfológica entre eles. Bem, até o final da segunda semana, se espera que tenha sido concluída a implantação. Então, a segunda semana é uma semana crucial para que ocorra a implantação de um concepto. Toda ela inicia lá no 7º dia e vai finalizar a implantação no 14º dia. O que muitas vezes pode ocorrer é a liberação de pequenas quantidades de sangue, o que a mulher pode se enganar ou relacionar isso a ser uma menstruação. E, na verdade, ser uma perda sanguínea pequena, perda sanguínea uterina, fruto da implantação. Então, não pode se enganar, mas algumas pacientes se enganam. Nesta segunda semana também ocorrem outras situações, outros processos dentro do nosso período pré-embrionário. Inicia na segunda semana da vida intrauterina, começam a ocorrer também outros processos. Como finalizou a implantação, e esse nosso concepto chega à corrente sanguínea. Então, inicia a ser formada uma circulação útero-placentária primitiva. Ah, já tem placenta? Não, ainda não tem, mas inicia a ter contato entre os vasos sanguíneos maternos e também esse tecido conjuntivo onde o nosso blastocisto implantou. Com isso, pessoal, inicia a ocorrer uma sinalização celular, ou seja, o organismo materno recebe uma sinalização, na verdade, molecular, bioquímica, de que ocorreu a implantação. O que isso ocasiona? Ocasiona a produção dentro do útero de um hormônio chamado de gonadotrofina coriônica humana, HCG. E a primeira porção dela, fração, que pode ser detectada no sangue materno, é a porção beta. Por isso, depois de um dia de atraso, pode ser titulado ou medido aquela substância chamada de beta-HCG. Ela é fruto da implantação completa de um zigoto. Não pode ser feito antes, porque ainda não finalizou a implantação. Então, só se consegue medir beta-HCG depois que finaliza a implantação. Outra situação que ocorre durante essa segunda semana é a formação de uma camada celular ainda mais externa ao nosso concepto, que se chama então de saco coriônico. É como se fosse a casca do ovo.
tá? A parte mais externa, e todo esse ovo, entre aspas, ele está implantado dentro da lâmina própria de tecido conjuntivo, do endométrio. Ele não fica solto na luz do útero, e sim dentro do endométrio, na túnica mucosa. Bem, por fim, no final da segunda semana, entre o hipoblasto e o epiblasto, ocorre uma modificação celular que se chama de formação da placa pré-cordal. Ela é fundamental para nós na odontologia porque ela determina a região cefálica e também determina, entre aspas, o futuro local da boca, de formação da cavidade oral. Placa pré-cordal é uma região modificada entre o hipoblasto e o epiblasto, que na verdade é a modificação das células do nosso hipoblasto, que eram cúbicas e passam a ser cilíndricas. Essa modificação, morfologicamente, ocasiona inclusive uma alteração, uma elevação desta região aqui chamada de epiblasto. Então, isso vai ocorrer em torno do 14º dia da vida intrauterina, e ela determina, então, ela é fundamental para a determinação da região cefálica do nosso, neste caso ainda aqui, zigoto ou pré-embrião. Durante essa segunda semana, falamos então sobre a implantação. E essa implantação do blastocisto, ela ocorre normalmente na região superior uterina e na porção, então, posterior, atrás. Normalmente, preferencialmente, o que é mais importante, ser na porção superior, que é a região com maior quantidade, que é a região com maior vascularização, proporcionando uma melhor nutrição para o nosso zigoto, o blastocisto implantado, e quando ela ocorre na porção inferior, esse blastocisto implantado receberá um menor aporte de vasos sanguíneos, o que determina uma maior fragilidade da gestação, chamada então de placenta prévia. Normalmente, mulheres que têm essa implantação na região inferior do útero necessitam de um repouso prolongado, às vezes durante muitos meses da gestação, de forma que não haja a implantação do blastocisto, ela ocorre normalmente nesta porção superior do corpo uterino. Caso ela ocorra na porção inferior, receberá um menor aporte sanguíneo. E quando isso ocorre, é denominado de placenta prévia. Placenta prévia é uma condição de implantação num local inadequado. E esse local inadequado não ocasiona aborto, porém ocasiona uma menor nutrição. Esta menor nutrição pode ser diminuída quando quando a gestante faz repouso absoluto. Então, o repouso absoluto, nesse caso, é um cuidado para que não haja um desprendimento desse blastocisto, depois embrião e depois feto, e para que ocorra, então, que o próprio peso dele não diminua a vascularização. Porém, placenta prévia é uma condição de maior fragilidade da gestação. Que outras implantações anormais podem ocorrer? A implantação na trompa uterina, normalmente elas são todas chamadas de ectópicas. Ecto é fora, tópico, do local. Na trompa uterina, no cérvix, na cavidade peritoneal, no próprio ovário, rara, e no abdômen quando sai, não entra nem, é fecundado e não segue o trajeto da trompa uterina, cai na cavidade abdominal. Ambas são de risco elevado para a gestação, certo? Sendo que na cavidade abdominal e na ovariana são os maiores riscos e maior raridade, menor ocorrência. Finalizando a implantação, nós chegamos na terceira semana. Na terceira semana, ainda período pré-embrionário,
ocorrerão três processos muito importantes: a gastrulação, a formação da notocorda e a formação do sistema cardíaco primitivo. Gastrulação não é a formação de gases, e sim a formação das três camadas embrionárias que vocês estudaram na histologia geral, que se chamam de mesoderma, endoderma e ectoderma. Vamos de novo. Seguindo a implantação correta, chegamos na terceira semana. Na terceira semana, ainda período pré-embrionário, ocorrem três processos importantes: gastrulação, formação da notocorda e formação do sistema cardiovascular primitivo. Gastrulação é a formação das três folhetos embrionários que vocês estudaram lá na histologia geral. São eles, então, ectoderma, mesoderma e endoderma. A gastrulação é um processo iniciado pela expressão de genes que levam à produção de proteínas. E essas proteínas são chamadas de proteínas morfogenéticas ósseas, as BMPs. Elas ocorrem, a gastrulação, pela proliferação de células da camada superior, então, que até então era chamada de epiblasto, migrando para a região central e se distribuindo abaixo dele, entre ele e o hipoblasto até então. Então, entre epiblasto e hipoblasto, as células do epiblasto migram para a região central, formando uma linha, e ocupam, então, esse espaço entre até então as duas camadas que existiam. Pensem bem, nós estamos na terceira semana do período pré-embrionário e forma-se uma terceira camada. Então, dá para relacionar. Primeira semana, uma camada, segunda semana, duas, terceira semana, três. Bem, a consequência dessa gastrulação, além da formação da terceira camada, é que ocorra, então, inicialmente um nó primitivo, um sulco e uma fosseta. Quem são elas? Essas células aqui, ó, então, do epiblasto, migram para a região central. Isso aqui era vazio antes, eles eram colados, tá? O hipoblasto e o epiblasto, e começa a se formar, então, esta população celular aqui. Como que isso ocorre? Em todos os sentidos? Todo mundo migra? Não. Essas células começam uma divisão epibólica, então elas vão se dirigindo para o centro e afundando, e também em direção caudal, afundando. Afundando, afundando e afundando. Isto visto transversalmente. Numa vista superior, o que a gente encontra aqui, tudo que é azul nessas representações do Moore, do livro Moore, eles são sempre a região superior, são sempre então a região superior, são sempre a região. Estas células, então, migram para a região central aqui, tá? Tudo que está em azul, então, aqui é o nosso, agora chamado, então, de ectoderma, a região vermelha aqui chamada de mesoderma e a região amarela aqui chamada de endoderma. A partir da terceira semana se modifica, então, a nomenclatura das camadas e se denomina, então, não mais de hipoblasto e sim de endoderma. Essa representação aqui, esse slide passo a passo, mostra isso. As células do epiblasto migrando para essa região central, proliferando então, e vão aumentando e distanciando essas três camadas. Então, nós vamos ficar com uma camada, duas camadas e três camadas. Essas três camadas, futuramente, vocês já estudaram na histologia geral, elas deram origem, lá vocês estudaram que deram, e aqui eu estou explicando como elas surgiram, para todas as regiões do corpo humano. Então, do ectoderma surgiu a epiderme e todos os anexos, sistema nervoso central e periférico. Do mesoderma, dará origem a todos os tecidos conjuntivos, músculos e sistema cardiovascular.
e do endoderma, os epitélios do sistema respiratório, digestório e glândulas. Então, a partir da terceira semana, se chama de gastrulação, nós temos 3 folhetos embrionários. Esse ectoderma era um folheto formado na segunda semana, o endoderma foi o primeiro folheto formado na primeira, esse na segunda e esse na terceira, certo? Aqui novamente para reforçar a origem então dos tecidos do organismo humano. E aí nós temos que falar ainda que na terceira semana, além da gastrulação, ocorrem ainda aqueles 2 outros processos, formação da notocorda e do sistema cardiovascular. O que é notocorda? É um processo celular que se forma dependente, ou seja, precisa ter ocorrido a formação do mesoderma. Então, é uma cadeia de elos. A formação do mesoderma induz as células abaixo dele, então do endoderma, a migrarem, algumas delas, para o meio do mesoderma, fazendo com que haja uma formação de um cordão celular ao longo desse mesoderma. Vai dividir o mesoderma em direita e esquerda, digamos assim. Acima seguirá o ectoderma e abaixo se recompõe, então, novamente o endoderma. Desta notocorda, nós vamos encontrar, ela é um tecido indutor. Ela não se mantém durante a vida pós-nascimento, exceto em alguns locais, como nos discos, no núcleo pulposo dos discos intervertebrais. Vocês estudaram lá na anatomia. Aqui essa representação, então, mostra já a formação do mesoderma e a migração desse grupo de células para cima. Então, ela migra para o meio do mesoderma, se fecha e recompõe aqui o endoderma. Aqui em cima já tinha, então, o ectoderma e aqui no meio o mesoderma. Então, essa notocorda tem origem do endoderma, porém, já tem que existir um mesoderma no meio deles. Essa notocorda, ela vai induzir, à medida que ela vai sendo formada do centro para as regiões, então, ao longo num eixo axial, ela vai até a região da placa pré-cordal, então até a região cefálica do nosso zigoto aqui, ou pré-embrião. E ela vai induzir, logo a seguir, ela vai induzir, na medida que ela vai sendo formada, ela vai induzindo a formação do tubo neural. Então, o tubo neural é dependente, como um próximo elo da cadeia, é dependente da formação da placa pré-cordal. Terceira semana ainda. Qual é o último processo que ocorre no período pré-embrionário? A formação do sistema cardiovascular. Nós falamos que esse mesoderma dará origem ao sistema cardiovascular. E como que ele dá origem? Aqui tudo que está aqui em rosa é mesoderma. E aí, ao longo de todo o organismo, nós vamos encontrar, já nessa terceira semana, ilhotas aqui, de células do mesoderma, que vão ficando cada vez mais afastadas entre elas, formando então pequenas cavidades e que vão soltando também células já um pouco mais diferenciadas, que são as primeiras células sanguíneas do nosso pré-embrião. Nosso concepto com 3 semanas já tem um início da circulação do sistema circulatório. Gradativamente, essas bolsas aqui se unem, formando vasos. E esses vasos vão se unindo, formando um sistema bem primitivo, só que um sistema já circulatório. Tá? Isso ocorre, então, na terceira semana do período pré-embrionário. Aqui numa vista lateral, nós podemos ver uma região já cefálica, e aqui eu já conto para vocês que aqui era a placa pré-cordal. Aqui uma região caudal, que será depois futuramente o nosso cordão umbilical. E aqui nessa visão de lado, essa circulação começa a regionalizar uma cavidade maior,
que será então a nossa cavidade cardíaca. Final da terceira semana, chegamos aos 21 dias desde o início da fecundação. Fatos a considerar nesse período pré-embrionário, então. Nós temos que de 1/3 até 50%, então de 30% até 33,33%, até 50% de todos os zigotos nunca chegam a se implantar, então não chegam ao estágio de blastocisto. Por quê? Porque eles têm erros na formação que não levariam ao nascimento de um ser humano normal, perfeito. Bem, vocês podem dizer assim, mas alguns nascem realmente não perfeitos. Beleza, só que se essa quantidade de zigotos não tivesse estancado, parado de se desenvolver, a quantidade de indivíduos com problemas genéticos seria muito maior. Se estima que entre 12% das crianças nasceria, contra apenas 3% das crianças nasceriam com problemas genéticos. Então, isso é uma estimativa, certo? Bem, com isso, muitos desses zigotos nem são percebidos, né? As mulheres nem percebem que que ocorreu fecundação, mas que logo a seguir isso foi perdido, até mesmo antes da implantação. Quando ocorre realmente uma implantação, se diz que quando ocorre essa implantação e não ocorre o segmento da implantação, vamos lá de novo. Quando ocorre essa implantação e logo a seguir a paralisação do crescimento do pré-embrião, se denomina aborto. Então, aborto é a expulsão do embrião ou feto antes de se tornar viável, o que significa antes da metade do segundo trimestre, 135 dias. Se denomina de aborto espontâneo, onde entre a terceira e a 12ª semana. Por que se diz entre a terceira? Porque antes da segunda não acabou a implantação. Tá bem? Aborto também ocorre, algumas outras considerações que eu vou fazer, quanto ao chamado aborto induzido. Aborto induzido é a liberação, então, de um concepto pelo uso de medicamento ou por uso de algum sistema mecânico de retirada desse indivíduo em crescimento. Tá? Então, normalmente isso ainda é feito até a 20ª semana, já é período fetal, já está tirando um feto. Bom, e esse aborto, seja espontâneo ou seja induzido, ele ainda pode ter variações, como ser completo, onde é expulso todo o concepto e também a placenta, incompleto, quando ocorre só a retirada ou de parte do embrião, do feto, ou só o feto e fica a placenta, ou ele é silencioso ou oculto, quando ocorre a morte do nosso embrião ou feto, depende do estágio, e não há a expulsão. Então, isso é detectado quando? Por um ultrassom ou por um sensor, auscultando. E aí se identifica o quê? A morte ou a parada dos batimentos cardíacos. E depois se comprova por outros exames, como o ultrassom. Aí tem duas opções, a paciente pode ser, aí é indicado a retirada ou a expulsão espontânea. Após a 20ª semana, isso só é permitido com autorização médica e também sob uma cirurgia, como se fosse fazer uma cesariana, só que já é de um feto morto. É um pouco traumático. Bem, dos abortos precoces, o que nós vamos falar, que ele ocorre então, que são aqueles normalmente ocultos, que a mulher nem sabe que ocorreu a fecundação, e eles normalmente ocorrem por alguns motivos bem conhecidos. Aborto precoce, ele ocorre então nas primeiras 3 semanas, quase todos são espontâneos, e normalmente eles ocorrem por ação inadequada, quantidades inadequadas de hormônios. Que hormônios são esses? Progesterona e também estrogênio. Progesterona, nós falamos na primeira aula, comentamos que ela é secretada pelo corpo lúteo após a ovulação.
Quando há implantação, esse corpo lúteo mantém altos níveis de progesterona para que ocorra o crescimento da túnica mucosa do útero, onde fique então uma camada onde aquele nosso blastocisto possa se implantar. Ou então por níveis inadequados também de estrogênio, que também ocorre a mudança da túnica mucosa uterina. Ou então por aberrações ou blastocistos, né, anormais, que tenham iniciado a divisão celular de forma anormal, ou então por aberrações cromossômicas, onde tenha ocorrido uma divisão celular completamente não humana. Então, qual é a defesa que o organismo humano tem? Ele bloqueia o crescimento daquele concepto. E por isso, ele ou não se implanta, ou ele simplesmente param todas as divisões celulares. Se chama então de um erro deletérico, certo? Então, com isso, se não ocorresse isso, esse aborto precoce, poderia haver o nascimento ou desenvolvimento de o que se chama de monstros fetais, indivíduos com erros cromossômicos deletéricos ou até mesmo, não deletérico é quando morre, ou então erros genéticos que causem o nascimento de seres humanos com defeitos gravíssimos. Com isso, então, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Deixa eu só voltar aqui. Finalizamos, então, a nossa aula de hoje e nos encontraremos, então, no próximo vídeo, que é sobre período embrionário. Até lá!